Faculdade de Odontologia SECAP. Você que quer ser dentista, gente, é a faculdade exclusiva de odontologia no Cariri, tá bom? Voltando pra cá, hoje não tem Edinalva, eu tô em casa, Edinalva tá na casa dela. Meu amigo Ledi tá assistindo, um abraço, meu garoto. Vai tomar uma cervejinha, vai tomar um whiskyzinho, um Red Bullzinho gelado. Então, meu amigo, ó, não tem pra ninguém, tá bom? Barril 0 grau, vai tudo gelado, tá bom? Falar que a gente tá no YouTube da Vale FM e também no Facebook da Vale FM. Vamos voltar pra aqui agora? Vou mandar alô pra vocês, tá bom? Isis Carneiro, um abraço, meu amor. Juliano Batista, um abraço. Obrigado, velho. Obrigado, muito obrigado. O nome do meu pai é Ribamar e rezem lá por ele. Me indica uma série de comédia boa, porque as que eu vi não tem graça. Velho, eu também, até agora, eu gostava muito de comédia, sabe? Ultimamente, não tô rindo de tudo não, velho. Maria Santos, um abraço. Paula Bantim, beijo pra você. Bugatti, eu vou estar sorteando já álcool em gel e a máscara da Bugatti pra vocês, viu? Agora eu vou fazer, sabe o que? Paloma, um abraço. Eu vou recitar um cordel meu pra vocês, beleza? Um cordel sobre música. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa música de hoje em dia, gente, rapaz, é uma música paia, né, velho? A de hoje em dia. Não, diga sério. É uma música paia. E aí eu fiz um cordel só com gente que já morreu. Todo mundo que tá nesse cordel já morreu. Presta atenção, viu? Sal da minha cachola aqui, rapaz. Vamos lá. Eu não tenho o que fazer, aí eu vou escrever essas coisas. Essa noite eu tive um sonho diferente, anormal. Era uma festa no céu, parecia tão real. Tinha música de primeira, todo mundo se encontrando. Clara Nunes, AGP e até Valdir Soriano. De um lado viu o Elvis, lá do outro o Tim Maia, Bob Marley, Michael Jackson e a Elige Minissaia. De repente apareceu Freddie Mercury, de vestido. O Sinatra deu risada, o Ponte era divertido, o retorno estava baixo, olha o Tim lá reclamando, eu já estava habilitado e o Cazuza me zoando, Kurt Cobain tomando vodka, que loucura, que viagem, olha o Bezerra da Silva voltando pra malandragem. Vi Maísa e Cássia Eller enchendo a cara de uísque. E Tom Jobim me aconselhando, se não bebe, não se arrisque. Renato Russo, Chico Sainz, Gonzagão e Gonzaguinha. O Raul quis um cigarro, mas eu disse que não tinha. De repente, um novato cara de felicidade era Chorão do Charlie Brown. Tamo aí na atividade. Emílio Santiago com a sua voz afinadinha e a Hebe elogiando. Canta muito, que gracinha. Emo House no cantinho de maiô e o Wanda implorando uma calcinha, por favor. Vi Leandro, vi João Paulo, vi até Carlos Gardel e a Lacraia ensinando John Lennon a dançar creu. Reginaldo Rossi fumando seu cigarrinho. Da Leste aprendendo sanfona com Dominguinhos. Nem só de música vive o céu, tem poetas também lá. Vi Pessoa, Castro Alves, esses vivem a recitar. Vi Machado e William Shakespeare lá de longe assistindo, Patativa declamando e o Vinícius aplaudindo. Vi Clarice Jorge Amado, Caio Fernando Abreu, vi Padre Cício Paulo Freire e tu não sabe o que perdeu. Eu bebi de quase tudo, comi muitas iguarias, atacando a feijoada vi Mussum e Zacarias. De repente um alvoroço, muita calma, não se invoque. Avistei o Lampião aprendendo o Walker. Uma hora despertei, abri o olho, era preciso, mas vi muita gente boa na festa do paraíso. Calma. Foi só um sonho. Eu acordei, fui dar uma volta na cidade e acabei me deparando com a atual realidade. O boyzinho passou de carro ouvindo Wesley Safadão com uma música intitulada Novinha Vai no Chão. Rebolation, muriçoca, latino com a sua festa no AP e eu fiquei me perguntando o que é que falta acontecer. Foi quando eu escutei eu quero tchu, eu quero tchá. E como se não bastasse, berê, 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 bará, bará, bará. Cheiro de pneu queimado, carburador furado, coração dilacerado, quero meu negão do lado, cabelo peteado do meu carro envenenado. Certo fez Belchior, que antes de morrer saiu de cena. É tanta música doida do nosso ouvido, eu tenho é pena. Obrigado. Arrasou. Minha gente, arrasou. Fechou, meu amor. Gente, eu não aguento mais essa quarentena. Eu não aguento. Eu tô doida pra descer naquela São Pedro. Doida pra descer naquela São Pedro de Juazeiro do Norte, lotada. Aquele menino, entra aqui. Aquele locutor de porta de loja. Vintão, chega aqui no dezão. Chega aqui no quinzão. Aquelas meninas dizendo, vem cá, chega. Compra o chip da Oi, pega o chip da Vivo. Louca pra acontecer isso, gente, sabe? Ai, que saudade. Aquele menino entregando panfleto de dentista popular. Olha o panfleto, né, gente? Aquelas velhas na frente da gente. Sai do meio, dona Maria. Aquela mulher que passa com o sovaco podre. Gente, eu tô com saudade de gente. Tô com saudade de ver o povo. Ai, que saudade, gente. Daquela praça de alimentação do shopping lotada. Eu tô com saudade até de estar num bar e dizer assim, garçom, traga a conta. Ai, que saudade, gente. De ver o povo, de abraçar.
Eita, coronavírus da molesta. Minha gente, não tem quem aguente, não. Volta, Henrique, volta. Deixa eu abraçar o povo que tá na nossa live. Rafael Regis, um abraço, garoto. Antônio Leite, Júnior Ferreira, um abraço. Maria Santos, Arisson Brito, Edson SBN, Júnior Ferreira, um abraço, garoto. Obrigado, meu irmão. Fábio Miguel, tem que mandar alô pro povo, né? Victor Emanuel aí, cara, tá se abrindo, Victor Emanuel. Manda um abraço pra mim, nem do trombone Palmeirinho, um abraço, garoto. Henrique Vidal, você é o cara. Edileus, um abraço, meu amor. Um abraço. Pessoal, vamos falar. A gente vai prestando atenção nas coisas, né? Por exemplo, Facebook. Gente, quando você for colocar uma postagem no Facebook que alguém faleceu da sua família, a pessoa bota só. O povo é covarde, né? O povo bota assim, luto, pá, aí sai. Puta que pariu. E aí você conhece a pessoa, você acha que foi alguém muito próximo da pessoa, um irmão que você conhece e tal, você fica, pô. Aí a pessoa começa, o povo gosta, a pessoa bota, ei, quem foi? Aí a pessoa não responde. E a outra, o que aconteceu? E a outra, Renata, mulher, me conta quem foi. Só tá lá o nome luto, né? E um luto e um emoji de um neguinho chorando. Aí você fica naquela agonia, quem foi? Mulher, me diz, mulher. E a pessoa não diz, velho. A pessoa diz, não, deixa, sai, eu não vou dizer quem é. O que foi? Aí Ana bota, uma prima minha. Porra, velho. Uma prima minha. Aí você fica, quem foi? Foi Juliana, foi Priscila, foi Carmen, foi Marisa. E a pessoa não responde. Aí fica aí um monte de gente, né? Um monte de gente. A pessoa bota só lá, luto. É foda. Aí você fica, puta que pariu, quem foi que morreu? Aí Ana botou, foi uma prima minha, mulher. Morreu de quê? Pronto, a pessoa sai. Morreu de quê? A gente é curioso, velho. Morreu de quê? Mulher. Morreu de quê? Morreu de quê? Aí você vai procurar se encontra algum conhecido dessa pessoa. Se essa pessoa é seu amigo, vai perguntar, ei, mulher, vem cá. Renata postou lá, quem foi que morreu? E a outra pessoa também não responde. Aí você fica naquela agonia. Véi, se for dizer que alguém faleceu, diz quem foi. Hoje eu estou doido pro fulano de tal que morreu disso e diz, porra, acaba com isso. Que assim, eu sou curioso, eu fico doidinho, querendo saber quem foi a pessoa que morreu. Vocês também, né? A gente fica agoniado, velho. Aí a pessoa diz, não, mulher, foi uma prima minha. Assim, é prima terceira, é prima de mamãe, bora lá em Minas Gerais. Não tô desmerecendo a pessoa que mora em Minas Gerais. Mas, gente, é foda. Sabe, a gente fica curioso pra saber. O povo tem, rapaz, tem umas corras. E tem gente que é carente, né? Tem gente que é carente. Uma pessoa que postar assim, hoje eu estou dando uma limpa no meu Facebook. Não adianta. Se não fala comigo, eu vou dar uma limpa. Aí eu fico prestando assim, puta que pariu, que carência do caralho. Aí um dia assim, ei, eu não. Ei, bichinha, eu tamo aqui. Aí pronto, essa postagem é super curtida, né? Rapaz, são as táticas que as pessoas têm nas redes sociais. Eu fico só me abrindo, prestando atenção. Mas não tem isso mesmo, né, gente? Tem. É foda, velho. Gente, eu não sei vocês. Vamos voltar pros comerciais. E agora, comerciais. Avante Petróleo. Barril 0 grau. Cerveja gelada. A gente vai no capricho. Barril 0 grau. Tá ali, ó. Barril 0 grau. Bugatti. Um abraço pra Janaína, lá do Avante Petróleo. Casa de Carnes Carmela, gente, só carne primeira, velho. Bugatti, um abraço, Paula. Caruá, olha aí, Silvio, Caruá. Os caras tiveram do Luciano Huck, meu amigo. Quem mais? Doutora Candice Batista, dentista, bota botox, tô precisando na testa. Supermercado é super, faça a feira lá, fica no Triângulo. Eduardo e Aninho, um abraço. Quem mais? Faculdade de Odontologia, Secap. Gente, inscrições abertas, matricule-se. Quem mais aí? Rei Dog Pet Shop, gente. Rei Dog já doou pra gente ração para os cachorros de rua. Bugatti, alô Paula. Estúdios de beleza Bugatti. Botei os dois, viu, Paula? Alain Martelinho de ouro arranhou, amassou, leva que Alain resolve. O bicho é mágico. Se os Vingadores descobriram os poderes de Alain, contratam ele na hora. Parabéns pelo DJ Samuca. Vou chamar Samuca agora. Cadê? Samuca. Cadê ele? Escuta a voz do cara, viu? Vê se ela aceita aqui. Bora, Samuca, chega. Vou chamar 3 pessoas durante essa live toda. Mais 3, além do Samuca agora, viu? Cadê Samuca? Chega. Adicionei. Não tá aqui não. Não vem não, é... Aí, DJ Samuca! Calma. Não apagou. Agora sim. Um dos mais conhecidos do Cariri, DJ Samuca. E aí, garoto? Fala, Henrique! Rapaz, entrei aqui do nada. Tô trabalhando, fazendo algumas edições aqui, entrei aqui do nada. Eu digo, opa, o Henrique é aqui numa live, né? Que bacana, meu irmão. Você, esse professorzaço aí, um cara que já lidera uma geração aí a partir dos anos 2000. É um prazer estar aqui com você, rapaz. Pessoal, o Samuca aí, é um cara que eu gosto muito, um cara trabalhador.
E um cara que disse que entrou no rádio porque ele escutava, se espelhou em mim e virou um cidadão, não só da comunicação, um cidadão do bem. E eu me sinto muito bem por ter feito você ingressar nesse mundo e compartilhar com as pessoas o seu talento, cara. Parabéns, viu? Deixa eu só melhorar a luz aqui um pouquinho, viu, Henrique? Aguenta aí. Porque tá escuro aqui, meu irmão. Arrocha. Pronto, agora melhorou. Me ouviu? Ouviu o que eu disse? Ouvi sim, rapaz. É o seguinte, né? A gente do Crato, né? Nós que somos do Crato, a gente cresceu vendo muitos profissionais do rádio, muitos profissionais da comunicação. E o Crato, para quem não sabe, o pessoal que está online aí, de todo o Brasil, o Crato foi um dos pioneiros da comunicação deste país. Né? Lá do Assis Chateaubriand, desde aquela época da Rádio Araripe. Peraí, viu? Pessoal, o meu áudio tá baixo ou é o de Samuca? O meu baixou quando o dele entrou? Como é que foi? Deixa eu entender. Deixa o pessoal responder, deixa Samuca aqui. O teu áudio tá baixo, deve ser o meu áudio, né? É o meu áudio ou o dele? Eu tô sentindo a voz dele sumindo pra mim. Eu não sei se é pra vocês também. Pessoal, fala aí, digita aí, vai. O meu tá baixo. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Rapaz, não sei se melhora mais que isso, não. Depois que Samuca entrou, o meu áudio ficou baixo, foi isso? O meu áudio baixou quando ele entrou. Samuca, vou ter que dar um tchau pra tudo isso aí. Não, faz parte, né, meu amigo? Faz parte. Meu irmão, te amo, viu? Tamo junto. Valeu, vamos marcar uma live aí, hein? Vamos combinar. Lá no Instagram, a gente fala das duas carreiras e nem que a gente faça 2, 3 horas aí. Claro. Valeu, Samuca. Valeu. Tchau. Pessoal, melhorou agora. Pessoal, o Samuca é um cara que, pô, tem o maior carinho do mundo, sabe? E no começo da carreira ele veio falar comigo, pedir dicas. Pô, eu tava praticamente começando também. E aí eu dei as dicas pra ele e tal, que era isso, abraçar a profissão e tal. Melhorou, né, gente? Agora meu áudio melhorou, pessoal? Responde aí. Foi isso? Victor Emanuel, um abraço, garoto. Melhorou agora, né? Emanuel, os meninos da Carual aqui, ó. Carual, vou estar sorteando, viu? Sorteando aqui. Tiveram no Luciano Huck, os caras são foda. Agora travou? Travou, pessoal? Deixa eu entender aí o que tá acontecendo. Travou. O Júnior está assistindo. Me explica aí. Pessoal, como é que tá agora? Tá beleza? Melhorou? Posso continuar? Diz aí. Josmária Bezerra, beijo. Olá, boa noite. Valeu, Heraldo. Um abraço, garoto. Meu áudio tá ruim? Melhorou? Não, tá bom. Tá audível mesmo. Ou travou? Eu vou sair. Melhorou? Minha internet tá boa, pessoal? Ainda tá baixo? Foi isso, hein? Alguém coloca aí aumenta aí. Já aumentei já aqui. Isso aqui. Não sei como é que foi isso aqui, não. Tá baixo. Tava bom nesse tanto, né? Era? Agora melhorou. Deixa eu dar uma tapa no bicho, só se for aqui. Tá melhor? Vocês estão me escutando? O áudio meu tá baixo, né? Tá tudo ok aqui. A Morgana tá dizendo. Pronto, eu vou esperar 10 votos aqui. Se prevalecer que o áudio tá bom, eu vou continuar aqui. Ana Paula, beijo, meu amor. Aumenta o áudio. Onde é que aumenta isso aqui, velho? Não sei onde é que aumenta isso aqui, não. O de Samuca tava normal. Tá mais ou menos. Onde é que aumenta isso aqui? Deixa eu já aumentei aqui. Inácia tá dizendo que tá ótimo. Ledi tá dizendo que tá ok. Áudio baixo. Ainda não tá bom, não? Como é? Eu saio e volto. Pô, aí eu não vou poder postar lá. Tá bom assim? Beleza aí? Beleza? Ah, vou colocar o fone então. Tchan, 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 tchan. Alguém me deu uma dica. Onde tá o meu fone? Pessoal, vou pegar meu fone. Pronto, tá aqui. Achei meu fone. Vou botar meu fone, tá bom? Beleza? O áudio tá bom. Eu vou colocar meu fone pra ver se melhora. Tá bom? Ver se a minha bateria aguenta também, porque tá carregando aqui. Pode ser isso, né? A gente vai falar sobre um montão de coisa aqui, viu? Um montão de coisa. Meu áudio tá baixo. Vão prestando atenção, você vai prestar. Deixa eu ver aqui. Eu tô com fome, porque eu ainda não jantei, minha gente. Áudio tá bom, mas a imagem travou.
Deixa eu ver aqui. Melhorou, pessoal? Alguém disse que melhorou aí o áudio? Por favor, me ajuda. Agora sim, melhorou? Tá beleza? Ainda tá baixo, disse Meire. Mulher, troca esse aparelho, Meire. Ainda tá baixo o som? Botei o áudio já. Ana Paula tá bom. Neto Barros, meu parceiro, um dos maiores compositores. Vou já chamar você, viu, Neto? Eu vou sair e vou voltar já já, beleza? Vou sair e vou voltar. Gente, essa meia aqui, sabe? Ela não tem mais par. É uma meia solitária. Começa a chorar. É uma meia solitária que não tem mais par. Deve ter um mundo paralelo das meias. Porque, gente, você compra uma meia nova e a bicha parece que procura um destino. Agora, meia véia, você sempre encontra o par. Tá aqui o par. Tá aqui, essa aqui. Essa aqui é véia, fuleirais, né? Já é mais madura, né? A gente já entende mais da vida. E aqui, ó, segue a vida com a companheira. Mas o par dessa aqui tá no outro mundo que eu não sei mais qual é, gente. É impressionante. Você perde. Outra coisa que você perde, pendrive. Ai, minha gente. Todo mundo perde pendrive. É impressionante. Ai, gente, eu odeio. Ai, eu odeio. Por que as meias se somem, hein, gente? Não, tem outra coisa que tá se sumindo. Máscara! Gente, eu já comprei umas 50 máscaras nesse coronavírus. E a bicha se perde.
Se perder o ó, eu acho que só tem umas 4 ali. A bicha some. Eu não. Ai, odeio, tá? Odeio. Vamos falar sobre o que mais? Eu separei aqui as coisas pra gente conversando pra vocês, tá bom? Conversando. Gente, essa história é um nome diferente. A gente tá americanizando as coisas. O Wilton de São Paulo, um abraço, meu amor. Americanizando. Agora, o que é? A gente sempre faz isso, né, América? Lockdown. Lockdown, gente. Lockdown. Aí eu vou implantar o lockdown. Vai se lascar, meu amor. Implantar o lockdown. Nós nordestinos, a gente leva as coisas muito a sério. Eu já tô vendo um pai de família colocando o nome do filho de lockdown. Porque ele já tem Black Friday, já nasceu a menina. Aí diz assim, Black Friday, chama o lockdown pra comer. De usar isso como nome de menino. Outra coisa que eu não aguento mais, reprise. Henrique, eu não aguento mais reprise, não. Gente, eu não aguento, não. Eu não aguento as reprises das novelas. Eu já sei de tudo. Mas, gente, Caio Castro, daquela novela, da Pereirão. É Pereirão, né? Pereirão. Ai, como ele tá lindo naquela novela. Mas o bicho é ruim, é o cão naquela novela, Caio Castro, né? Aí você já sabe de tudo, gente. Ai, eu não aguento mais reprise. Álcool em gel, eu não... Ai, gente, eu não aguento mais álcool em gel. Ai, é direto. Passa álcool em gel, passei álcool em gel, não aguento mais. Outra coisa, esses programas esportivos com o povo direto de casa. Direto de casa o povo, né? Aí as mulheres... Ontem eu tava assistindo o Jornal Nacional e a bichinha da apresentadora, o cão, gente, não tinha maquiagem, o cabelo Henrique até postou no Instagram dele, postou. Ai, o povo em casa sem se cuidar. Os apresentadores esportivos, o áudio ruim, né? Às vezes o cara ganha dinheiro, o celular ruim, a imagem dele destoa das outras, a barba branca por fazer. Eita, minha gente, tá difícil, viu? Tá difícil. Henrique, meu amor, chegue. O povo gosta de um cordel, falando do Nordeste, então arrebenta. Manda um cordel. Vou mandar mais um pra vocês aqui, gente. Esse cordel aqui eu escrevi, acho que tá com uns 5 anos, é assim. Ó, seu moço, dê licença, peço a sua atenção, vou contar a minha história de lamento e solidão. Desde os 9 anos de idade sou sozinho nesse mundo, mas meu pai me disse, filho, tudo menos vagabundo. Trabalhei, foi desde cedo, fiz de tudo nessa vida, de engraxate a carpinteiro, tinha que encher a barriga. Eu te conto, meu irmão, sem pai nem mãe nós não é nada. É a maior riqueza do mundo, ô duplinha abençoada. Quem tem vivo pai e mãe, cuide bem, bem direitinho, que depois que eles se vão, a saudade não tem fim. Xodozinho das nega é bom, faz o nego se acalmar, mas eu te garanto, irmão, amor igual de mãe não há. Momochete de jornal, da cabeça não me sai. Lá por lado de São Paulo, o filho matou um pai. Te pergunto, ó meu Deus, onde nós vamos parar? Pai nasceu para ser amado, não para se assassinar. Outros filhos não aguentam mais dos seus velhinhos cuidar. Joga os velhos nos abrigos, nunca mais vão espiar. Até as bênçãos estão sumindo, quase ninguém quer mais dar. O senhor virou, foi tu, respeita onde é que tá? Minha saudade é tão medonha, posso te assegurar. Quem tem pai e mãe tem tudo, trate de aproveitar. Volta, Shirley. Eu volto agora, meu amor. Deixa eu abraçar o povo. Marcos Santana, ele botou aqui, nunca peguei tanto em álcool gel, nem quando bebia. É desse jeito. A menina tá pedindo Lindoval, a saga de Lindoval e a Aparecida. Daqui a pouco Henrique recita. Patrícia Gomes, quem mais? Paula Bantim, beijo, meu amor. Vai, Henrique, chega. Vamos pra mais uma aqui, gente. Cadê? O que tem mais que eu separei pra vocês aqui? Gente, texto sobre renovação. Nordestino. Eu tô com saudade de uma renovação da porra, velho. Com saudade. Um amigo da mamãe disse, eu não acredito que não fazia minha renovação não, dona Fátima. Amiga da minha mãe. Ligou pra lá. Minha renovação é a... Não, minha filha, é a festa do Sagrado Coração de Jesus. Pra quem é de fora, gente, Sagrado Coração de Jesus, a festa do Sagrado Coração de Jesus foi implantada, gente. Implantada pelo Padim Paticício. Padim Paticício. E aí, ele era convidado, ele ia pra essas festas, e ele tirava a renovação do povo. E aí... É uma festa bonita. Como é que funciona? Pra quem nunca foi, pra quem é de fora, que me segue no Instagram, nas redes sociais. Quem não segue no Instagram, segue Henrique Vidal Oficial. É o seguinte, renovação é assim. As veinhas, as donas de casa, tudo na sala, um monte de santo na parede, né? Os maridos, fica onde os maridos? Na calçada. Geralmente os maridos ficam comentando sobre a obra que foi feita na casa. Um diz assim, eita rapaz, compadre Pedro trocou o piso da casa. Mandou caiar, que ano passado não estava assim não. Caiar é pintar a casa, sabe? Fica prestando atenção, porque o homem presta atenção. Quando o homem está construindo, ele fica prestando atenção. E é verdade. Quando eu construo, velho, eu tô construindo de tal, o seu preço de tudo, de cimento. Aí você chega numa loja, às vezes sua mulher tá comprando alguma coisa e tudo, aí você fica assim, na sua cabeça, tá porra, gastou com sua porra nesse piso, viu? Eita caralho, aqui é porcelanato, viu? Porra, aqui gastou. Que você conhece, o homem fica com a matemática na cabeça dele o tempo todo. E menino em renovação, menino fica onde, menino? Na rua. Beijo, Cláudia Rejane. Te amo.
Menino fica na rua, menino. Um monte de cabinha na rua. Vem menino, sabe, da casa, qualquer lugar, menino chega. Aquele menino tudo sem camisa, suado. O suor do sovaco descendo, aquele suorzinho preto, os cabinha. Aqueles cabinha já laçando um pouquinho de cabelo. Os cabinha tudo podre com o olhão desse tamanho, né? E fica só brincando de bola ali, suado. Aí o menino fica esperando o Viva. Gente, a hora do Viva é porque tá perto do bolo. Começa, Viva! O cabinha tá perto do bolo, tá perto do bolo. Aquele monte de cabinha na rua. Aparece menino em qualquer lugar. Mas rola uma competição das veinhas na hora pra saber quem conhece mais santo. Gilderlândia, bolo e cajuína. No meu tempo não tinha cajuína. No meu tempo era aluá. Aluá é o bicho que é feito de como é que chama? Abacaxi no pote. Fazem no pote. Você passa uma semana depois bebendo água com gosto de aluá. É no pote. E aí, como é que acontece? Aqueles cabinhos lá e ficam aquelas veinhas. Meu amigo, tem umas autoridades nas renovações. Tem aquela veinha que é a veinha rezadeira. Meu amigo, ela chega com aquele livrinho do lado, debaixo do braço, um livrinho, sabe? Ela chega e ela nunca vai sozinha. Gente, a agenda dessa véia que reza a renovação é mais lotada do que a agenda de Wesley Safadão. Mais lotada. Ela chega toda cenarista, já cheguei pra rezar. E ela não vai só. Leva umas véias comedoras, velho. Aquelas véias maguinhas que come e não engorda, sabe? Aí vai aquele monte de veinha, ela chega, leva umas 10. Mulher, rezei nesse tanto a renovação de Dona Rosário, vou rezar a tua agora, bora? Chega. Aí começa, essa velhinha, ela é uma autoridade, velho. Você espera por ela. Cadê ela que não chega pra rezar? Quando ela chega, sabe? A agenda lotada, um boneco danado, aí entra pra rezar. E aí o menino lá fora, quando chega na hora do vivo, rola aquela competição das velhinhas pra saber quem conhece mais santo. Começa, viva São Francisco, a outra, viva São Sebastião. E a velha, bicha, essa bicha sabe, viu? E a outra, viva Nossa Senhora da Conceição. E a bicha, viva Nossa Senhora de Fátima. Bicha, essa bicha sabe. Ela não vai me tombar. Eu conheço mais santo do que ela. Aí fica, né? Aí, viva São Nicolau! E a outra, até esse São Nicolau. E aí, o cabinho lá fora fica puto. O cabinho doido pra comer bolo. O cabinho fica, vai logo, Zé Rapaliga. Acaba logo que eu quero comer o bolo, né? E aí, gente, rola uma coisa chamada constrangimento. Se o aniversário é seu, tem aquele monte de velhinha rezando na sala, e você tá lá fora, aí chama, né? Eu tenho uma raiva tão grande, velho. Uma raiva. Que assim, eu tinha uma raiva pelo meu irmão. A renovação lá de casa era no dia do aniversário do meu irmão, coitado. Passava constrangimento, dizia assim. Passava constrangimento. Mamãe dizia, Henrique, chama aí, Henrique. Aí ela vira com ódio. Vem, minha gente, meu bichinho não tá aniversariando. Chega, meu filho, chega, você tá aqui. Tá aniversariando hoje, vamos cantar as parabéns. Henrique suado, meu irmão, suado, né? Coião desse tamanho, sem camisa, com ódio. Não, mano, não, conversa. Você fica com vergonha, velho. Você fica. Vamos cantar os parabéns pro bichinho, vamos cantar, vamos. Aí cantava os parabéns do meu irmão com ódio, né? Gente, e aí faz aquela fila. Gente, eu sofri muito em renovação. Você fica naquela fila com aquele monte de cabinha, né? Doido pra comer. Menino, hoje eu nem gosto muito de bolo, só se for muito bom. Mas eu comia meu irmão. No meu tempo, eu sou das antigas, velho. Eu tive um videocassete de 7 cabeças. Vou fazer 41, papai. No meu tempo, a gente ficava naquela fila, doido pra comer. Gente, no meu tempo, a gente rapava o resto do bolo. A gente rapava. A oração da família. A gente rapava. Mamãe fazia. Hoje em dia não. Tudo hoje em dia é na grife do bolo, né? Grife do bolo. Mas na minha época a gente rapava. Mãe, deixa eu rapar? Não, mãe, deixa eu rapar. A gente rapava, via o bolo sendo preparado. Eita, tempo bom, velho. Tempo bom. E aí, quando a renovação é na sua casa, você passa por alguns sofrimentos. Você fica doido pra comer. Tem umas véias pidona. Puta que pariu. Tem umas véias pidona que chega na casa da gente e fica cantando a mãe da gente. Diz assim, Dona Fátima. Ei, vem cá, mulher. É Eduardo, meu marido, nem pôde vir, mulher. Mas ele disse que mandasse o bolinho dele. Aí essas velhas levam o bolo da gente e vai tirando a possibilidade de você comer. Porque se você mora na casa e você é criança, você não come, velho. Você vai comer, a mamãe passava constrangimento. Henrique! Eu disse, o que é, mãe? Foi o que eu disse a você! Eu disse, o que foi, mãe? Foi o que eu disse hoje! Na frente do povo. O que foi, mãe? O de casa come depois. Gente, não sobra. Não, só sobra siquilo e sonho. Isso, agora o bolo acaba tudo. Os véia pidona. E o aluá. Os véia pidona, velho. Agora sim, tem um repertório que não muda, velho. O repertório das renovações aqui no Nordeste é o mesmo de quando Padre Cícero era vivo. Padre Cícero nasceu em 1844 e faleceu em 1934. O repertório é o mesmo, velho. O repertório. A gente tá bombando. 123 pessoas no meu Facebook agora, ao vivo, simultaneamente. Simultaneamente, eu não sei como é que tá lá no YouTube da Rádio Vale, no Facebook da Rádio Vale, muita gente assistindo aí.
Gente, eu sei que o repertório... Ó, música que não pode faltar em renovação. Se a família será abençoada, pois o Senhor vai derramar... Essa não pode faltar, né? Aquela outra. Coração santo, tu reinará. Eu achava que era do reinará. Essas músicas não faltam. Sempre tem renovação. Teve uma vez que eu tava na renovação, entrou uma música nova no repertório. Entrou uma música nova, né? E aí eu tava lá assistindo a renovação e uma velhinha querendo saber cantar sem saber, né? Aí, como era o nome da música, velho, que a velhinha inventou de cantar? Ah, eu esqueci o nome da música, velho. Deu um branco aqui agora. E a velhinha querendo cantar e cantando tudo errado. Minha gente, e quando pede pra gente ler, tem aquela parte de você ler da família, chamar aqui um membro da família pra ler. Mamãe, eu era metido a locutor, né? Era metido a locutor, mãe dizia, chama Henrique. Eu morto de vergonha, velho. Chama ele pra ler. Eita, é aquele teu filho que tem a voz bonita, chama ele pra ler, chama. Eu ia lá, morto de vergonha, gente. Aí eu lia. Rapaz, minha irmã ficava com ela. Mãe, não me chame pra ler. Mamãe, eu não vou ler, mamãe. Lê a senhora, sabe? Gente, é muito legal a renovação, velho. Muito legal. E, gente, renovação na casa de gente pobre rola uma confusão, velho. Eu acho isso uma crueldade. Uma crueldade. Ó, por exemplo, deixa eu ver aqui alguém que tá aí na live. Pronto. Irene Bezerra. Tá aí, tá se abrindo. Faz de conta que Irene Bezerra é uma vereadora da cidade. A Irene Bezerra tá na renovação. Aí, gente, a voz descer Divina Luz. É essa aí mesmo, né? Lembrei da música. Pronto, a velhinha cantando, a velhinha, né? A velhinha cantando. E o marido dela, ele sempre acompanha ela nas missas. Aí entra aquela música. Como Zaqueu, eu quero subir bem mais alto. Aí o velho cantando, o velho, bem alto, o velho, bem alto. Ele falava, como zagueiro, eu quero subir. Eu sei, senhor, é Zaqueu, mas não é zagueiro não. Ele achava que era zagueiro de tirar a bola. Doido, né? Aí, gente, rola uma confusão, sabe? Eu acho assim, uma covardia. Eita, bombou. 150 pessoas ao vivo no Facebook. Gente, rola uma confusão. Entra uma pessoa famosa lá. Pessoa, pronto. Eliton Matoso, meu amigo, locutor de rádio, faz de conta que Eliton Matoso é vereador. Aí ele chega assim e fala o seguinte, né? Os candidatos, né? Famoso. Aí chega assim, ele diz assim, rapaz, eu já vou embora, dona Inácia. Eu já vou. Aí Inácia fala, não façam isso. Ela fala, ei, Matoso, vem cá. Meu filho, não vai não. Deixa o povo sair que eu matei uma galinha só pra nós. Minha gente, não faça isso não. Ou mata galinha pra todo mundo, velho, mas não faça isso não. E aí, gente, é covardia, né? E rola aquela confusão do povo conversar, velho. O povo diz assim, ei, eita, tu viu Inácia como ela come? Eita, bicha pra comer. Tu viu? Inácia saiu com 3 pratos. Não, minha gente. Ai, que povo amaldiçoado. Não. Tu viu Francisca Medeiros? Bicha, ela entrou, ela pegou um monte. Gente, quando faltavam as coisas. Eu sou muito fã de mulher. Mulher é emancipada das ideias. A mulher é muito mais inteligente do que o homem. É verdade, mulher é mais inteligente. Ó, dizer o que pra vocês. A mulher, gente, eu acho que a mulher já veio no mundo umas 3 vezes, o homem vem a primeira vez. Fica dando as cabeçadas pra aprender. Mulher é inteligente mais. Eu ia pra renovação da minha avó, o povo se abrindo uma putaria. Gente, eu ia pra renovação da minha avó, aí minha avó dizia... Minha avó determinava as funções na renovação. Ela fazia uma reunião de tarde e a renovação era de noite. E eu ia pra lá pra assistir. Eu me encantava com aquilo, né, velho? A velha que tira a renovação da merenda pra tomar café de manhã. Gente, e eu ficava prestando atenção. Ele, pô, minha avó é inteligente. Ela dizia assim, gente, senta aqui. Lourdes, mulher. Lourdes, tu vai cuidar do bolo lá, Beto. Eu vou ficar aqui. Aí tem uma velha chamada Vilani. Era uma velha amiga da minha avó. Essa Vilani já morreu. Ela vai puxar meu pé de noite. Vai puxar meu pé de noite. Gente, Vilani era uma velha grandona. Alexandre Pedrosa, te amo. Vilani era uma velha grandona do pescoção. Vilani, sabe? E era uma velha maga. Bicho, era só palito, dona Vilani. E, eita, os cabinhos dela são vivos ainda. Eita, caralho, já disse o nome. Lascou, deixa pra lá. Eu não tô mentindo. E aí Vilani ficava, gente, ela era imbuída da tarefa de contar quantas pessoas tinham, porque ela era privilegiada, ela via onde ninguém via. Minha avó dizia, Vilani, chega, mulher, conta o povo. Aí, no meio da renovação, todo mundo lá rezando, ela chegava no ouvido da minha avó, Dona Maria Menino de Souza, morava na Travessa Aurora, 427, Seminário, Travessa Aurora. Aí dizia assim, no meio da renovação, e eu lá prestando atenção, eu sou muito prestando atenção, dizia assim, ei, Dona Maria, Vilani dizendo, ela contando, ela chegava o povo, ela fazia. Achando que não ia dar, dizia, Dona Maria, tu chamou quantas pessoas no ouvido da minha avó? Falei, eu chamei 50, pois tem 83, não vai dar não. Aí ela já chamava a outra velha, Lourdes, vem cá. E todo mundo rezando, a nós descer, divina luz. Ela dizia, Lourdes,
vai lá dentro e corta o bolo bem fininho, que é pra dar pra todo mundo. Gente, quantas vezes, velho? Quantas vezes eu... Minha mãe dizia, mamãe estiver assistindo, mamãe ia ficar com ódio. Luciano Peroba, te amo, meu irmão. Mamãe dizia assim, meu filho, vem cá. E eu lá dentro, né, jogando videogame, um monte de velhinha lá. Meu filho, vem cá. Comprar ali outra refrigerante, comprar ali outra cajuína. Mas não traz por aqui, não. Gente, aí eu ia, saía, pulava o muro da vizinha, vinha com as 2 cajuínas geladas, fiado, lá de Paulo. Eita, Paulo. Comprava as 2 cajuínas pra poder dar pro povo. Gente, você não sabe o que rola nos bastidores e quem é liso, não. O pessoal fala, dinheiro é coisa do cão. Você quer ver o cão? Fique liso, meu amigo. Não tem coisa pior do que uma pessoa lisa, não, velho. Eu vou mudar esse assunto de renovação, porque é muita onda. Gente, olha, você convida uma bichinha pra sair, uma namorada, né? Uma namorada. Meu amigo, caba liso é ruim demais, mano. Eita. Tem uma ex-namorada minha aí na live, um dos grandes amores da minha vida, tá assistindo aí. Ana Paula, lá de Milagres, que sabe que aparente... o Cabalizo. Tem um amigo meu que saiu com a namorada, ele dizia assim, ei, vamos sair pra tal lugar. Ela, vamos. Jante logo, jante antes. Ele dizia, jante, porra, eu não vou fazer isso, né? Mas quando o caba tá liso, todo homem que tá aí vai conhecer, vai concordar comigo. Todo homem que tá aí. Quando você vai sair com a namorada e você tá liso, você já vai somando, vai na matemática na sua cabeça, né? E tem mulher que é cruel, que não perdoa você. Não perdoa. Major Luciano, te amo, meu irmão, tamo junto. Tu vive liso, Eduardo. Mas não é verdade, Eduardo? É verdade. Daqui a pouco eu faço, o Fabinho? Aí você sai com a namorada e ela tem mulher que não tem perna, não. Moço, vem cá! Primeiro encontro, né? Ela ainda não sabe, porque assim, a gente não é agente de verdade. A gente finge que é agente. A gente cria um personagem, né? Amoroso. A gente cria um personagem. É sempre assim. Aí você sai com a bichinha, junta um dinheirinho e sai. E aí, chega lá, você passou, né? Moço, traz aí a... Você promete pra ela, amor, ganhou um dinheirinho, vamos comer picanha hoje. Porque assim, quando você vai pra um restaurante, você quer comer o quê? Quer comer picanha. Quer comer picanha, né, velho? Carne boa é picanha, bem molinha e tal. Só, amor, comer picanha hoje. Hoje eu tô estourado, bora comer picanha. Aí você vai, quando você chega lá, gente, aí você pede, parceiro, por favor, traz aí o cardápio. Aí você olha, picanha, 100 gramas, R$10,99. Vai se fuder. Aí você, a mulher, gente, ela é muito parceira. Você fala, ei, amor, picanha tá R$10,99, 100 gramas. E você já disse a ela que ele ia comer picanha, ela faz. R$10,99 é Caston. Amor, pede o que tu quiser. Rapaz, a bichinha é parceira, né, velho? Pede o que tu quiser. Você saiu de casa programado pra comer picanha. Você fala assim, ei, parceiro, faz o seguinte, bota 300 gramas de cupim, que tá R$4,90. Cupim, né? Cupim. Aí, você quer tomar o quê? Quer tomar Heineken, velho. Aí, barril 0 grau. Quer tomar Heineken. Mas Heineken, cara pra caralho. Aliás, essa live, daqui a pouco eu falo de live. Aí você sai pra tomar live, né? Aí você fala assim, amor, a Heineken tá R$12,99, 600 ml. E aí? Aí ela, pra lhe salvar, meu amor, gelada qualquer uma dessa, traz uma Kaiser. Porra, velho, você tem que tirar o chapéu pra mulher. Tem que tirar o chapéu. Agora tem, por exemplo, motel. Em motel você se lasca, motel. Motel tem mulher que não tem pena de você, sabe? Motel, eu acho que o dono do motel já foi liso também, que ele bota o quê? Ele bota, aí é pra casar mesmo, é pra casar. Mulher que divide as contas, não acho isso. Mulher já gasta, Augusto Godoy, eu não concordo com você não. Não é pra dividir a conta, mulher já gasta muito com ela. Gente, cosmético é caro, velho. É caro. Por quê? Porque resolve. Cosmética, lingerie, uma cueca é mais barata do que uma lingerie, do que uma calcinha. Você comprou cueca boa por 30 conto, calcinha não compra calcinha por 30 conto, não compra não. Aí o cara, vamos rachar. Não, a mulher pra sair com você, velho, a mulher pra sair com você, ela gasta muito. Ela gasta muito dinheiro. Muito dinheiro. Então você paga a conta, velho. Rafaela, um abraço. Paga a conta, quer que eu pago a conta. Raimunda botou, Raimunda Lima, eu pago tudo. Porra, dispensa esse cara, Raimunda. Esse cara não lhe merece. Sabe? Isso não lhe merece. Gente, não, o cara paga a conta. Aí tem uma bichinha, eu acho que o dono do motel já foi liso, por quê? Porque ele bota só um Red Bull. Ele bota só um. Só um Red Bull lá. Aí eu fico, glória. Aí bota uma cerveja cara hoje em dia. Aí eu disse, amor, você fala assim, amor, pega o que você quiser. Aí tem mulher que não tem pena. Eu adoro um Red Bull, pede outro! Puta que pariu, R$15 o Red Bull. Caralho, não sei, Red Bull. Aí você tem que ter uma tática. Eu disse, amor, Red Bull acelera o coração. É sério. Tem um amigo do meu pai que teve um piripaco na hora, velho. Só tomava Red Bull. Pede outra coisa aí.
Aí quando a mulher, gente, nas vacas magras, meu amigo, eu era tão liso, velho, que um dia eu saí com um amigo meu, ele tinha um Fusca, e ele tinha uma namorada e eu tinha outra namorada. Não rolava nada, era só roça, não rolava nada, né? E aí ele, eu me lembro como se fosse hoje, a gente não tinha dinheiro pra porra nenhuma, a gente alugou uma hora, velho. Aí era meia hora de cada, puta que pariu como eu era liso, velho, meia hora de cada. Aí eu fui o primeiro. Aí quando deu 30 minutos, ele ficou, ei, já tá com 30 minutos, ei. Eu disse, peraí, meu amigo, ei, porra, 32 minutos, covardia, 32 minutos. Gente, eu era tão liso que eu dizia pra mulher assim, não tinha celular, eu ligava pro interfone. Eu dizia, moça, quando der uma hora, tu avisa, viu? O cabo liso, o cabo não é gente não, gente. Meu amigo, é muito ruim o cabo ser liso. O cabo ir pra rua, doido pra comer alguma coisa, velho. Doido pra comer alguma coisa e não pode comer. Meu irmão... Mamãe me mandava ir pra rua e eu me sentia o homem lá de casa. Ela, minha filha, vai pra rua comprar. Minha mãe costurava, né? Aí me mandou, eu comprava Riri. Riri é o quê? Riri é zíper. Mandava comprar uns panos. Eu aprendi o nome dos panos tudo. Viscose. Que era mais, velho? Brim. Que é mais, velho? Viscose, brim. Linho, cambraia de linho. Eu ia comprar essas porra pra mamãe. Eu ia comprar. E aí, mamãe dizia, olha, meu filho, vá pra mim, resolva tudo direitinho. Que assim, elogie seu filho. Que é importante. Elogie. O cabinho que é elogiado, ele quer melhorar. Agora tem mais, esse troço da molesta, filho de rapariga, não faz nada direito. Ele não vai melhorar na vida, entendeu? Mamãe mandava eu ia comprar. Gente, o pagamento era um pastel e um suco de cajá gelado na subida da ladeira da Coronel Luiz Teixeira. Tava pago, velho. Era elogie seu filho, velho. Elogie seu filho, que é sensacional. E aí, eu ia pra rua, é muito ruim você desejar uma coxinha, velho, e não poder ter. Tem que ser mala, tem que ser mala, papai, tem que ser mala. Tem que ser. Eu sempre fui assim. Você tem que ser desenrolado, né, bicho? Tem que ser desenrolado. Eu já fiz umas loucuras assim, bicho. Porra, sem dinheiro, só com a cara e com a coragem. O cara tem que ser cara de pau, né, velho? Luiz Souza botou cara sem graça. Meu irmão, vai pra outro canto, papai. Tem 239 pessoas, velho. Vaza, meu irmão. Sem problema, meu irmão. Tá bom? Também te amo, tá? Bota lá em Whindersson Nunes. Não é pano, é tecido. Eu não sei de tudo, não. Não sei de tudo. Separei mais coisas aqui. Gente, ó, uma pessoa que é infeliz, deixa eu responder pro cabo aí. Uma pessoa que é infeliz, ele não quer ser infeliz só. Não quer. Ele quer plantar a infelicidade em você. Entendeu? Às vezes é um cara que é mal comido, é um cara que não é feliz no amor, sabe? É um cara que é mal comido. Deve ser, meu amor, que deve ser o ó, né? O cara fica postando essa besteira aí, cara sem graça. Meu amor, vaza, meu amor. Mas gente, tem cabo que... Hoje... Teve um dia, essa semana, teve um cara que... Eu faço um quadro na rádio que gente, eu estudo sobre música muito, velho, muito. Sem mentira nenhuma. Cadê? Onde é que tá o livro aqui? Porque tá segurando aqui o celular. Eu compro o livro pra estudar sobre isso, pra poder fazer aqui a interpretação da música na rádio. Aí teve um cara que criticou. E eu falei, parceiro, esse quadro não é pra você. Não é. É pra quem tem sensibilidade, nem todo mundo tem. Tem gente que tá trabalhando no que não queria trabalhar, que é desgostoso com a vida, entendeu? E aí fica frustrado e não quer se frustrar só. Ele quer frustrar outras pessoas, entendeu? E aí, meu irmão, o veneno só lhe serve se você tomar. Pronto, já dei moral demais pro cara aí. Não sei nem quem é esse cabo aí, nunca nem vi na vida. É inveja, meu amor. Você deve ter a piroca pequena, deve ser uma pessoa frustrada, enfim. Vamos voltar. Cadê? Deixa eu separar. Eu vou voltar, tá? Porque comigo, meu amor, como há, meu amor, bebendo sem comer, meu amor, não dá pra, eu não jantei ainda, não deu, tá? Cola que é sucesso. Quer que eu botei mais aqui? Cadê? Já falei. Gente, o TikTok tá salvando muita gente, o TikTok. Acho que o pessoal vai, quando voltar tudo ao normal, que o pessoal encontrar o povo, vai dizer assim, ali é doido, louco do TikTok. Aquele ali é louco do TikTok. Vai, Henrique. Me pediram aí, gente, um cordel que eu escrevi sobre o amor. Deixa eu contar a história pra vocês aqui. Eu tava uma vez fazendo um show em Campos, era onde era que eu tava, velho? Tava na cidade, não esqueci o nome da cidade, e aí passou um cara no carro de som dizendo que ia ter um concurso de cordel. E o mote é o tema, né? Era amor. Aí eu botei, porra, eu vou me inscrever. Essa pessoa me contratava, eu fazia uma palestra na sexta e fazia um show no sábado, sempre. E eu sempre ia na quinta, porque eu faltava na sexta. Jota, eu não vou poder vir na sexta. Ah, beleza, então, Vidal. Aí eu ia na quinta, e eu fazia um show na quinta pra dona do hotel, pras amigas dela, e era um show regado a uísque, picanha, tinha uma piscina lá, eu levava minha turma só pra se divertir um pouquinho. E eu contava as piadas novas, sempre inovava e tal. E aí, as
eu tava lá tomando uma desse dia e passou um carro. Eu não tenho TikTok ainda não. Passou um carro, gente. Eu peguei assim, não, eu vou me inscrever. Como é isso aí? Não, a premiação é R$ 1.000 pra falar sobre o amor. Puta que pariu, eu vou me inscrever. Eu gosto de escrever essas resenhas cordel e tal. Eu me inscrevi, né? Aí eu tava com a minha namorada na época, minha namorada da época, e a gente tomando uma, brincando lá, e eu escrevendo. E gente, pra decorar é que demora. Então eu vou decorar aqui agora, vou escrever. Porque assim, todo mundo quando vai falar do amor é aquela coisa melosa, né? Ah, eu te amo, minha flor de jasmim, aquela coisa toda. Não, eu vou falar sobre outra temática do amor. E aí eu me inscrevi. Aí eu fiz uma palestra na sexta, fiz um show no sábado, e o evento era no domingo. R$ 1.000. Porra, R$ 1.000 é... Que nem diz espanta, 500 é 500, meu amor. 1.000 é 1.000. Primeiro lugar era 1.000, segundo lugar 700, terceiro lugar 300. Se eu ganhasse o terceiro lugar, pra mim tava massa. Aí eu escrevi um texto, passei a madrugada toda decorando, e eu botei na cachola, eu vou compartilhar pra vocês aqui agora. Isso foi 2014, 2015, por aí. Chama-se A Saga de Lindoval e Aparecida. Eu vou ver se eu ainda lembro. Se eu errar, eu já bebi aqui, mas porra, vamos na live aqui. O texto é o seguinte aqui, gente. Vamos lá. Sueliton, olha, isso me honra. Estou tentando sair da sua live, porque vou me ocupar, mas não estou conseguindo. Isso me honra. É pra você que eu trabalho, tá bom? Vamos lá, Daiane Costa, um abraço. Aí eu comecei a escrever esse texto aqui, gente. Gente, vamos lá. Aí tem um cara lá, tu não vai decorar, tu não é cordel. Meu amigo,
história é Valeu, linda, obrigado. velho. Meu irmão, fica com Deus, Você cara. viu o que foi que eu disse aí pra você? Não, vi não. Diz aí. Nunca peguei tanto em álcool na minha vida como pego agora. vi lá. Meu irmão, obrigado, viu, cara? Obrigado. Você é um exemplo, tá bom, velho? Que você continue nessa Valeu. luta. Você é guerreiro, meu irmão. Fica com Deus, garoto. Tchau. Um abraço. Um abraço. Tchau. Pô, gente, que legal, né, velho? Não tá travando o áudio, tá bom aí, gente? Porra, que legal, velho. Ele chegava lá na rádio, né? Vidal, eu vim aqui e tal, não queriam me deixar. Meu irmão, entra, velho. Entra aí. Entra aí. Tem muita história assim pra contar, velho, de rádio. Tem uma história de rádio que é legal também. Eu trabalhava na Rádio Tempo na época. Rádio Tempo. Aí chegou um cara lá de cavalo. Não sei como esse cavalo não caiu. Ele tava completamente alcoolizado de cavalo. Aí disse assim: peguei o locutor aí, eu perdi meus documentos e tal. O locutor tá lá dentro. Eu, novato, 99, entrei em 98 na rádio, novato. E aí o cara entrou e disse: meu irmão, é o seguinte, ó, eu tô bebo, tal, vai pedir meus documentos, me ajuda aí, lê aí. E os caras tudo tirando onda, né? Os caras tudo lá fora tirando onda, os locutores. Aí, vai, resolve com ele aí. Não passou nem pela recepcionista que passa por ela. Disse: não, beleza, peguei lá o documento, li. Tratei como gente que ele de fato é, né? Tratei, como eu tinha tomado uma, todo mundo bebe uma. Tratei. Aí o cara, meu irmão, lê aí, eu não tenho dinheiro não, perdi. Não, deixa comigo, fazer de conta que você é meu primo aqui, vou ler. E li. Pronto, perdi o contato com o cara. Gente, isso era uma quinta-feira. Na quarta-feira da outra semana, o cara chegou lá, parou a Hilux, papai. A Hilux zona, o cara todo arrumado. Henrique Vidal tá aí? Aí quando entrou, porra, vi esse cara em algum lugar. O cara tinha feito a barba, né? Disse assim, meu irmão, é o seguinte, cara. Você leu aqui meu documento. Quinta-feira, cheguei bêbado aqui. Eu tava bêbado. E o pessoal rindo de mim e tal. E você leu meu texto aqui. Eu trouxe um presente pra você. Aí eu peguei e disse, oxe, na hora, parceiro. Meu irmão, gente, ele levou só aqui pra mim um carneiro. Um carneiro aí pra você fazer um churrasco. Aí eu digo, eita caralho, porra, que massa, velho. Aí os caras, ei, quando é o churrasco? Disse, não. Quando o cara chegou aqui bêbado, ninguém nem ligou pro cara. Quem ligou? O cara trouxe. Gente, faça o bem, independente. Quem seja a pessoa, faça o bem, sabe? Que sempre volta pra você. Sempre volta. Eu vou fazer uma palestra só sobre isso, sobre histórias que se encontram. Mas assim, comigo é um negócio tão louco que eu faço o bem e aí a mesma pessoa que se beneficiou faz por mim. Eu sou louco, cara. Não tem cada história pra contar, parece coisa de, sabe, divina mesmo. Vamos chamar mais uma pessoa? Vou dar mais 2 álcool aqui, 2 álcool em gel, 2 unidades dessa aqui e mais 2 máscaras. Lá da Bugatti, que fica no Crato, no centro do Crato, Bugatti Cosméticos. Vamos lá, mais uma pessoa. Eu vou chamar mais uma pessoa, viu? Pode pegar amanhã, Marcão. Pode pegar, filho. Mais uma pessoa. Deixa eu ver aqui. Vou chamar, ver se a pessoa aceita aqui. Abraçar meu irmão que tá na live. Te amo, meu irmão. Sargento Vidal. Vou chamar aqui uma mulher aqui agora, tá bom? Deixa eu ver quem tá aqui. Que a pessoa chegue. Cadê? Chamar aqui Inácia. Adicionar Inácia. Vê se Inácia tá aí. Qual a pior loucura que você já fez dentro do estúdio de rádio? Rapaz, cotear. E chamei a Inácia aqui. Cadê a Inácia? Adicionando. Inácia é gente boa. Bora, Inácia. Conectando. Inácia! Tô vendo só sua testa, Inácia. Ajeita essa câmera. Aí, de máscara. Muito bem, protegida. Tudo bom, Inácia? Tudo bom, meu Mulher, querido? eu não vou passar coronavírus pra você. Dá aqui, meu amor. Tira essa máscara, por favor. Tá só nós duas. É não, Ah. é porque eu tenho psoríase, aí eu tenho que estar de máscara. Psoríase é um problema de pele, né? Tipo rosácea, tá bom. É. Inácia, você mora onde, Inácia? Antônio Vieira, Juazeiro do Norte. Eu encontrei Inácia numa colação de grau de uma faculdade, eu tava apresentando. Era a colação de grau do seu filho, não era, Inácia? De Era Elvis. do Elvis. Oi, de Inácia Elvis. me deu, ela disse assim, eu posso lhe dar um abraço de quebrar a costela. Foi o que eu disse, Inácia. Ai, você foi disse- maravilhoso. eu Aquele disse, abraço é Quebra, inesquecível. Inácia, não foi? Quebra, Inácia. Você é Meu amor, obrigado, maravilhoso. Inácia, viu? Inácia, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um, vou dar pra outra pessoa. Quanto mais gente ganhar, melhor. Vou te dar um álcool em gel e uma máscara, tá bom? Ok, Você meu pode passar querido. na rádio amanhã e pegar, tá bom, Inácia? Vou mandar meu filho pegar, porque eu não tô saindo de casa, Tá não. muito bem, tá certíssimo, Inácia. Fica com Deus, querida. Te amo, viu? Você também te amo, Tchau, meu querido. Inácia. Boa Beijo, noite. boa noite, tchau. Vou Tchau. chamar mais uma pessoa agora.
Vou chamar, vou assinar pra Janaína Dardengo, o olho mais bonito do Espírito Santo. Cadê? Chamar mais uma pessoa aqui? Cadê? Josimar Alves, um abraço, garoto. Chamar só mais uma pessoa, viu? Vou chamar esse doido aqui, vou chamar. Luciano Óleo de Peroba. Chamar. Figura, rapaz, figura. Não sei se ele tá longe, se ele tá aqui, Luciano. Outra pessoa que eu chamo pra gente fechar aqui a nossa live, tá bom, pessoal? Que honra, pessoal, estar aqui com vocês nessa live. Janaína, beijo, meu amor. Raimundo ali, você vai longe. Tô tentando adicionar aqui o Luciano Peroba, que é gente boa. Henrique Vidal, cadê? Um abraço, meu garoto, Luciano. Aí, Bora, Henrique! Aí ele! Fala, meu garoto. Tu tá onde, velho? Tu tá em qual lugar do Brasil? Adivinha? Eu tô dentro do banheiro. Peraí, deixa eu tirar aqui os comentários. Não, na hora de uma cagada, não dá, não rola. Eu lhe juro. Minha gente, tu aceita. Por isso que tá esse eco todo. Eu tô sentindo daqui. Não, não dá, Luciano Peroba. Deixa eu abrir aqui a porta. Bota a máscara, cachorro. Meu irmão, tu tá no Juazeiro, tu tá onde, velho? Cara, eu tô em São Matias, na Bolívia. Na Bolívia. Como é que tá coronavírus aí, hein, velho? Rapaz, eu vim aqui hoje pegar uma mercadoria e tô saindo amanhã. Eu entrei, não foi 100% legalizado, não. Foi só para pegar mercadoria e voltar. Mas aqui, Henrique, o índice tá quase zero. Agora aqui no Brasil tá foda, viu, velho? Tá aqui. Cara, tu foi pegar droga nessa época aí, bicho, não tem medo, não? Pegar uma... Oi? Cara, a gente reza um Pai Nosso, um Ave Maria, se apega com um padrinho padecista e pronto, ele livre. Gente, deixa eu apresentar esse cara aí. Esse cara, ele é humorista, né? O Peroba. Gente boa, velho. Um cara de um coração gigante. Meu irmão, todo sucesso pra você, viu, velho? Todo sucesso. Valeu aí. Como é que tá a terrinha do Patricis, cara? Tô morrendo de saudade, cara. Rapaz, a gente tá aqui confinado, torcendo pra esse vírus ir embora, né? O Brasil, infelizmente, hoje é o epicentro na América do Sul, infelizmente. Ruth Sampaio, um abraço. E torcer pra ir embora pra que a gente possa ter a nossa vida de volta, né? Nossa vida normal, porque tá complicado aqui, viu, velho? Tá foda, viu, cara? Tá foda. Mas com fé em Deus, eu tô rezando, tô orando aqui, pedindo a Deus por todos vocês aí na região do Cariri, viu? Principalmente pela galera aí da imprensa, por todos os idosos, a galera todinha em massa. De Juazeiro, eu tô pedindo a Deus pra que proteja vocês, viu? E tô com saudade danada, cara. Pensa como eu tô morrendo de saudade daí de Juazeiro. Tá doido, cara. Quando chegar aqui, meu irmão... aí novamente, mas infelizmente... Quando chegar aqui, apareça. Vai me visitar quando chegar aqui, viu? Na hora. Henrique, deixa eu perguntar uma coisa. Tu já percebeu que acabou a tradição do povo cagaleno? De primeiro a gente sabia o que era... É só no celular agora. Tu é doido, bicho. De primeiro a gente sabia o que era químico que vinha no shampoo. A gente sabia onde era fabricado os cremes dental colinos. Aqueles papel higiênico rosa, bison, não sei se tu lembra. Tu é velho pra caralho, viu, velho? Papel higiênico rosa, tu é velho pra quem eu lembro disso aí, bicho. Porra, eu nem lembrava disso assim. Lembrei agora. Papel higiênico rosa. Gente, tá travando, é? É o meu ou é o dele? Parece que tá travando aqui. Henrique, meu filho, um abraço. Fica com Deus. Eu vou terminar aqui, viu? Termina aí, Deus velho. te proteja. Fala pra Edinalva que eu mandei um abraço pra ela, aquela cachorra. Vamos fazer a live aí no YouTube. O Arraiá da Diva. Vem uma resenha aí, velho. Valeu, garoto. Tchau. Fica com Deus.
Um abraço, meu filho. Todos os tempos. Postei uma foto aqui no Romualdo, acho que você tinha uns 7 anos. Mentira! Mentira, velho. Ô, quero ver, viu, Cleiton? Você machucou? Não entendi. Está sem voz, não, eu tô não. Tá sem voz, pessoal? Tá sem voz, é? Me dá o feedback aí, tá sem voz? Simone Alves, oi querida, um abraço, Simone. Vidal, quando você passa esse vírus, quero tomar uma com você. Mas minha gente, olha aí. Se assanhando Irene Bezerra. Irene Bezerra se assanhando. O pessoal tá chegando aí? Tá normal, gente. Eu posso finalizar, Ricardo? Gente, agradecer a vocês todo o carinho nessa live. Ficou só caindo, voltando. Agradecer os patrocinadores Caruá, Emanuel e Daniel, maravilhosos. Doutora Candice Batista, tá ali, ó. Deixa eu sair. Doutora Candice, cirurgia é super. Supermercado é super. Oi, Roberta Sá, que sobrenome forte, Sá. Faculdade de Odontologia Secap. Quem mais? Chega! Hey Dog Pet Shop, amo. O seu cão vai adorar. Estúdio Bugatti, da Paula, a dona de toda a beleza. Alain Martelinho de Ouro. Ele é ótimo. Avante Petróleo. Quem mais? Barril Zero Grau. Bugatti Cosméticos. Carmela Casa de Carnes, amo. Caruá, já falei, já voltou, né? Pronto. Vai, Henrique, vai e volta. Ô, pessoal, que bom, né, velho? Quem tá aí, show. Vamos falar, perguntem alguma coisa aí, pergunta alguma coisa pra gente conversar. Assunto não falta não aqui, não. Moreno Mel. Selma Lima, um abraço, Selma. Estou ouvindo nada. Gente, a Rafaela tá dizendo que não tá ouvindo nada. Talismã. Fala, Moreno Mel, um abraço. Ela não tá ouvindo a Rafaela. Gente, tá chegando aí o áudio. Tá bom pra vocês. Porque eu tenho que ter um feedback de vocês. Porque assim, eu tô sozinho aqui, não tem ninguém comigo. E fazer só porque amanhã eu vou cedinho pro tratamento do meu pai. Dá pra tu fazer um livro de memória. Boa noite. Dá, memória eu sou bom, viu? Moreno Mel. Pessoal, tá chegando bem o áudio pra vocês. Me dá um feedback aí, Cícera Souza. Ó. Quanto mais caio, mais eu apanho no sol daqui. Gente, é tão legal assim. Teve gente que voltou a usar o Facebook pra poder assistir a live, cara. Isso não tem... Agora, a gente tava com 278 pessoas assistindo na hora. E aí tava naquele auge. E aí caiu aqui. Mônica Raquel, um abraço. Tá me ouvindo? Tá ouvindo, né? E tá bom o som, gente? Tá bom, não tá o som? Ó, pessoal, quem não me acompanha ainda no Instagram, segue lá no Instagram, dá uma moral pra gente lá. Henrique Vidal Oficial no Instagram, a gente posta lá sobre vários assuntos, motivação, humor, entendeu? Tô em São Paulo e tá ok. Tô em São Paulo e tá ok. Augustus. Tá legal, Cleiton? Bora continuar? Gente, deixa eu falar o seguinte pra vocês aqui. Nessa reta final aqui. Agradecer a vocês pelo carinho de sempre. Eu ganhei agora 2 prêmios, né? De melhor locutor e melhor humorista da região do Cariri. E, pô, a gente tem tanto humorista bom. Tem um cara que eu sou fã demais, né? Luciano Lopes faz a Lona do Crato. E que eu adoro, assim, que é meu irmão. E... locutor de rádio. Gente, eu entrei no rádio em 98, velho. Aí eu ganhei 98, locutor revelação, 99, locutor revelação. E desde 2000 até 2020, todo ano a gente ganha 1, 2, 3 prêmios. E eu devo isso a quem, gente? A vocês, sabe? Ao carinho que vocês têm pelo meu trabalho. Agora eu vou sortear, sabe o que, gente? A sandália da Caruá. Como é que vai ser, Shirley? Deixa eu ver qual vai ser o critério, meu amor. Sandália da Caruá. Mas assim, uma sandália acho que é pequenininha. Eu não sei nem que número é. Eu vou abrir sem medo, porque assim... Essa embalagem foi antes do coronavírus. Meu amor, você tem que ter cuidado. Cara, não dá nem pra saber o número. Se for pequeno, você troca com os meninos, tá? Com Emanuel e Daniel, os gêmeos. Gente, eu vou sortear. Tá aqui, gente. Maravilhosa. Vai deixar seu dedo solto. Caruá. Eles estiveram, sabe aonde? Ai, gente, eu chorei. Ai, eu me acabei em lágrimas. Eles estiveram lá no Luciano Huck. E eu amei, gente.
Cadê? Botar, você tem que contratar aquele navegador da postagem do Instagram pra melhorar a internet. Meu amor, que é isso? Dona Brisa! Tá aí, fechando com a peruca da senhora. Gente, vamos sortear essa sandália, tá bom? Quem quer essa sandália? Quem quer? Agora vamos conversar comigo. Vou pra live, vou chamar a pessoa pra conversar comigo. Eu converso, vou fazer aqui uma entrevista rapidinha. Quem se sair melhor na entrevista, ganha. Já vou chamar aqui. Quem foi que pediu aqui? Roberta Sá. Já vou chamar a pessoa. Deixa eu ver se Roberta Sá tá aqui disponível. Quem conversar melhor comigo, ganha. Tá aqui, Roberta Sá. Vou chamar Roberta Sá. Se arrombou, meu amor, vou chamar. Se ela for, ganha. Cadê? Pronto, já vou chamar. Depois vou chamar Cleiton Robério. Lá do não do sítio dele. Esqueci o nome. Romualdo para o mundo. Cadê? Tô chamando. Cadê? Chega, mulher. Gente, ela desistiu, foi. Tá aí, fechou com a minha peruca. Não quis participar. Vou chamar Cleiton. Gente, Cleiton é maravilhoso. Deixa eu chamar Cleiton. Será que a internet dele tá boa? Que ele mora tão longe. Mas hoje em dia, meu amor, tem internet em todo canto. Ele tá lá no Romualdo. Adicionando Cleiton. Deixa. Chamar a Pantera, meu amor, pra gente fechar. Pra valer a sandália. Cadê? Lá, pessoal do Romualdo, um abraço. Cadê Cleiton? Chega, Cleiton. Fechar. Vou fazer umas perguntas, tá? Se ele se garantir bem, ele ganha aqui a sandália. Adicionando o Cleiton. Cadê Cleiton? Chega, Cleiton. Meu amor, chega. Henrique Vidal. No forró de cabo a rabo. Conta, Henrique. Eu tava um dia desses fazendo... Isso aconteceu mesmo. Eu tava fazendo compras. Eu tava no São Luís fazendo compras. Super. Lá em Juazeiro fazendo compras. Tá aí, Cleiton! Ei, Cleiton. Você é 10. Eu tava contando aqui. Eu tava lá no São Luís, no É Super fazendo compras. E aí duas meninas, adolescentes, chegaram. Ei, tu é Henrique Vidal? Eu disse, sou. A gente pode fazer uma coreografia pra tu? Eu disse, pode. Aí as duas dançaram, né? Eu posso fazer. É assim a coreografia. Aí dançaram. Henrique Vidal, no forró de cabo a rabo. Cara, isso não tem preço não, velho. Não tem preço. É muito legal isso. Outro dia, Cleiton, eu tava num evento de médico. Gente, um evento de médico. E eu peguei, porra, não conheço ninguém aqui, velho. Porra, não conheço ninguém. Você não conhece ninguém até você abrir um tridente. Todo mundo calado. Aí, eu vou abrir um tridente aqui. Aí eu abri um tridente, menta. Aí a doutora do meu lado olhou pra mim assim, tudo bom? Eu digo, já quer um tridente, já quer um tridente, já quer. Eu quero um, quero. Aí, tridente é foda, velho, tridente. Todo mundo com a boca seca, assim, ninguém tá servindo nada, né? Porque só serve quando chega o chefe, né? Tu sabe, tu trabalha no cerimonial, tu sabe. Aí eu abri um tridente, não, com certeza. Me dê, eu disse que tá servida, eu vou aceitar. Aí ela disse assim, rapaz, eu não acredito que eu tô aqui do teu lado. Eu disse, por quê? Porque você não lembra de mim, você é muito marcante na minha vida. Eu disse, não lembro não. Você apresentou a minha cerimônia de 15 anos, você apresentou a minha colação de grau, apresentou o meu baile de formatura, esteve em 3 momentos especialíssimos da minha vida. Bicho, eu não sabia. Cara, e isso é muito bom, velho. Sabe, quando você... Você tem uma vida, né, velho? Tem uma vida e é muito legal. E esse reconhecimento que as pessoas têm com o trabalho da gente. Agora, Cleiton, vamos para as perguntas? Bora? Vamos lá. Tu tá preparado, Cleiton, para a máquina da verdade, meu amor? Ai, com a Shirley. Meu Foi amor, cruel, viu? eu quero ver seu rosto. Bote seu rosto, bote. Aí, bota aí. Você tá onde agora? Tá no Romualdo? Eu tô aqui no Romualdo, aqui, ó. Tô aqui em casa, aqui, ó. No meu palacete. Eu vou perguntar pra você, o que é que um boy tem que ter pra deixar você louca? Pra você ficar fora de órbita? O que é que o boy tem que ter? O que é que ele tem pra lhe oferecer? Uma boa conta no banco, com muitos zeros, né? E uns números aí na frente, tá de bom tamanho. Muito zero sem nada? Não, eu não vou dizer o total que tem que ter na salgadinho, frente. Mas tem que ter um bocado de zero. Mas a senhora tá lisa assim, bicha. Mulher. Deixa eu perguntar outra coisa pra você. Por que você merece essa sandália? Me conta uma história engraçada que você protagonizou. Ai, quase que eu me arrombo agora. Como é? Me conte uma história engraçada que você protagonizou, que você viveu. Vou contar do tridente. Tem um pânico de tridente. Por quê? Fui para São Paulo, me deu a louca, né? Porque, tipo assim, eu ia pra praia, né, com o pessoal,
não tomava banho de praia porque eu não tinha coragem de botar um calção de banho, né? A bunda parecia 2 bandas de aécio infantil. A bunda seca, só o risco e o fedor. Pior. Aí eu disse, quer saber uma coisa? É que eu não tenho bunda. Peraí. Eu sei que a senhora colocou silicone nessa bunda. Não minta. Botei. Eu não minto, não. Hoje a senhora tem outra bunda, né? A senhora tá falando de um passado, não é isso? É a bunda, né? Como Hoje essa história. Já me disseram. Pois é. Aí fui para São Paulo botar essa bendita bunda, né? Chego, meu filho, cheguei em casa e falei, Maria, mas eu vou para São Paulo. Ela disse, vai buscar o quê? Eu digo, eu vou passar um mês e volto. Peguei o bendito avião, nunca tinha viajado de avião, né? O canto mais longe que eu ia era no Novo Juazeiro. Fui de avião. Quando eu chego no avião, diga que tá 2 senhoras do meu lado. Eu fiquei no meio, porque eu nunca tinha viajado de avião, em pânico, né? Aí a velhinha olhou para mim e disse assim, meu filho. Eu disse, pois não. Ela disse, você se importa se eu me sentar no seu lugar e você passar pro lado da janela? Porque eu nunca viajei de avião. Aí eu disse, meu pai, era só o que me faltava. Eu disse, tá bom. Mas minha avó sempre disse que a gente tem que ceder o lugar pro mais velho, né? E isso a velhinha sentou. Sentou uma senhora que é muito conhecida aqui de Barbalha, que é a mulher solteira aqui de Barbalha, que eu esqueci o nome dela, né? E ela estava no mesmo aquela que eu. Socorro Lula. Socorro. Pronto, socorro. Meu querido, quando esse avião pegou carreira, que nem diz a história aqui, que nem o povo do Romualdo diz, pegou carreira naquela pista do Juazeiro para subir, meu amigo, eu me segurei na cadeira, a velhinha olhou para mim, a outra também olhou, quando eu pensei, ela já riu um terço, cada uma com um terço na mão, eu digo, pronto, agora o avião não vai mesmo, não. Cara, o avião subiu, quando chegou lá em cima, ele deu uma derreada, assim, para a esquerda, que eu digo, agora. Eu sei que quando esse bicho pegou a reta para São Paulo, aí a velhinha olhou para mim, aí puxou assim um tablete de chiclete. Aí eu olhei, ela disse, meu filho, tome, me deu 5, disse, vá mastigando para os ouvidos não estourar. Lá vai nós, daqui para São Paulo, mastigando esse chiclete. Meu amigo, eu esqueço disso mais nunca. Pense numa viagem doida, Gostei viu? da sua história, gostei. Você já merece a sandália, viu? Não, eu tô precisando, porque aqui no Romualdo, meu amigo, tomo sandália, viu? Mas eu só vou lhe dar se você matar uma galinha caipira. E tudo de quarentena lá em cima do curralzinho. bota pra engordar, viu? Um abraço. Boto. Olha a foto lá, viu? Que eu postei, nossa. Quero ver, viu? Me marque. Eita, Marquei. 7 anos de idade, tu, mas a mesma carinha. Valeu, um beijo de tua mãe, viu? Fica com Deus, querido. Sucesso, valeu. Pra nós. Tchau. Tchau. Cleiton, pessoal, é um cara super talentoso. Um cara foda, assim, que eu conheci nos eventos. Eu conheci antes, né, Cleiton? Super talentoso mesmo, assim. Ele é decorador, assim, de mão cheia. Bom, pessoal, obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Só agradecer a vocês, agradecer aos nossos parceiros Barril Zero Grau, Bugatti, Paula, beijo, obrigado, tá bom? Essa live foi transmitida também. Eu decidi fazer aqui de casa como mando figurino, sabe, gente? Porque, assim, é muito ruim não estar com contato com o povo. Muito ruim. Você não tá com aquele feedback da risada. Eu acho que é por isso que os cantores bebem, né, velho? Você fala, Gustavo Lima tá bebendo. Meu amigo, você não pirar. Você tá ali sozinho, não tem ninguém assistindo. Assim, não tem ninguém lá presente com você na hora. Uma porrada de gente assistindo, mas é muito bom o calor humano, o feedback das pessoas. Os textos acontecem naquele momento que você tá ali conversando com a pessoa, sabe? Muito legal. E eu sinto falta, sabe? De estar perto de gente. Eu gosto de gente. E tá distante do público é muito ruim. Acho que é por isso que o pessoal tá tomando uma para poder desopilar, para poder esquecer os problemas. Eu tentei acompanhar live, eu juro que eu tentei, gente. Quando eu comecei na live, oxe, meu amigo, era só na Heineken, na Boêmia. Eu assisti minha live aqui na Picanha. E agora é tanta live, velho, que agora é na Kaiser, é na Bavária, porque o seu bolso não aguenta acompanhar live. Não aguenta. É live todo dia, toda hora, não tem que aguentar, não. Aquela relação, hoje tem live, um monte de live. Meu amigo, não aguento, não. Não aguento. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Foi muito massa. Eu acho que a gente deve ter tido aqui, sei lá, juntando tudo aí, umas 5 mil pessoas assistindo. E é muita gente, né? Não deu para salvar todas, porque teve uma hora que caiu aí. Mas eu só agradeço a vocês todo o carinho. Ao pessoal que chegou junto, que abraçou.